Ouça agora uma palavra de fé com o Padre Monteiro, no Momento da Palavra. Nós vamos meditar hoje o Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 21 ao versículo 25. Marcos, capítulo 4, Evangelho de Marcos, capítulo 4, versículos de 21 ao versículo 25. Vamos meditar juntos nesse momento essa palavra que o Senhor está nos trazendo nessa manhã abençoada de sexta-feira. Jesus, naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse aos discípulos: passemos para outra margem. Eles despediram a multidão e levaram Jesus do jeito como estava, consigo no barco, e outros barcos o acompanhavam. Veio então uma ventania tão forte que as ondas se jogavam dentro do barco, e este se enchia de água. Jesus estava na parte de trás, dormindo sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram-lhe: Mestre, não te importe que estamos perecendo? Ele se levantou e repreendeu o vento e o mar. O mar silenciou e as ondas baixaram. O vento parou e fez-se uma grande calmaria. Jesus disse-lhe então: por que sois tão medrosos? Ainda não tendes fé? Eles sentiram grande temor e comentavam uns com os outros: quem é este a quem obedecem até o vento e o mar? Palavra da salvação para nós. É sempre uma alegria nós podermos de fato experimentar a palavra de Deus e trazê-la ao nosso coração, porque essa palavra vai edificando a nossa vida, né? Ela vai ampliando o nosso coração, vai nos fazendo entendendo, vai nos fazer entender melhor, né, o desejo de Deus e o apelo de Deus para a nossa vida. Nós escutamos esse trecho do Evangelho de Marcos, no capítulo 4, onde nós podemos, né, contemplar a experiência dolorosa, né, um momento delicado na vida daqueles homens que estavam naquela madrugada, em meio ao mar, em meio àquela tempestade. E quantas vezes essa tempestade, ela vai se repetindo também no dia a dia da nossa vida. Quantas vezes nós vamos sendo acometidos também de maneira inesperada, parece que tudo estava bem, de repente, né, tudo começa a sair do lugar, tudo se transforma. Nós também passamos por experiências assim, às vezes nem estamos preparados, somos surpreendidos. E isso provoca um desajuste muito grande. Foi isso que os discípulos viveram naquela madrugada, quando eles perceberam, né, a força do vento e a agressão das ondas que enchia o barco de água. Eles pensaram que ia morrer naquele exato momento, né, que a missão estava encerrada ali, em meio àquele mar, em meio ao mar da Galileia. É assim que nós ficamos quando passamos pelas experiências dolorosas da vida. É assim que nós ficamos desesperados, achando que nós não vamos superar, achando que nós não vamos dar a volta por cima. O desespero bate, mas a gente precisa entender uma coisa: Jesus está conosco. Os discípulos, naquele momento aperreado, naquele momento de sufoco, naquele momento de desespero, eles esqueceram até que Jesus estava no barco. E hoje essa palavra, ela está nos lembrando, talvez você esteja passando nesse momento por uma tempestade muito grande, pensando que o teu barco vai afundar, pensando que você não vai conseguir chegar do outro lado e você não vai superar essa fase tão difícil que você está vivendo. E o Senhor hoje trouxe uma palavra de conforto ao teu coração, uma palavra de esperança. O Senhor está lembrando, né, está lembrando você de que Ele está contigo nesse caminho, de que você não está sozinho. E se o Senhor está, Ele nos dá a capacidade, né, de vencermos esses obstáculos. Naquela madrugada, quando Jesus foi procurado pelos discípulos, Ele ordenou que a ventania passasse, que as ondas se acalmassem.
E as ondas e o vento obedeceram ao Senhor. Ele ordena todas as coisas. Quando nós estamos unidos ao Senhor, quando nós estamos caminhando com Ele, quando Ele está no nosso barco, por mais que a gente tenha que atravessar, né? Por mais que eu e você tenhamos que atravessar a tempestade ou passar por momentos de sufoco, mas se Jesus está conosco, né, nós não vamos perecer. Essa é a promessa dele para nós. E ele está dizendo hoje para você que está precisando escutar isso. Para você que precisa se levantar e continuar remando o teu barco. Né? Você que cansou, você que desanimou, que acha que não tem mais jeito, de que sua vida já está determinada, nada disso. Quem conduz a nossa vida é o Senhor. E se nós estamos unidos a Ele, se nós abrimos o coração e nós reconhecemos a sua presença em nossa vida, não vai nos faltar a força. Como naquela madrugada, os discípulos foram surpreendidos também, né, com o poder que veio do Senhor. Ali foi para eles uma escola. Aquele momento foi muito importante para os discípulos, para eles compreenderem que na vida nós vamos sempre enfrentar tempestades. Mas nós não podemos deixar a tempestade, nós não podemos deixar o vento atrapalhar o nosso caminho. Nós não podemos nos render com medo da tempestade, porque a tempestade nunca será maior do que a graça de Deus. A graça de Deus é muito maior do que todas as tempestades que nós, né, possamos passar na vida. E os discípulos naquele dia entenderam, e o Senhor está fazendo você entender hoje, também nessa manhã de sexta-feira, que ventanias vão sempre existir na nossa vida. Em qualquer momento da nossa existência, nós vamos passar pelos sufocos da vida. Nós vamos entrar, né, em dias que não são muito bons, né, em dias que vai exigir mais de nós. Mas é preciso que nós tenhamos uma consciência evangelizada. É preciso que nós tenhamos essa certeza da presença de Jesus conosco, porque isso muda tudo. Quando nós entendemos que Jesus caminha conosco, quando eu entendo que Jesus está presente na minha vida, tudo muda. Porque o desespero não vai reproduzir em mim fracasso. Quando eu compreendo a presença de Deus na minha vida, e eu entendo isso de uma maneira muito clara, quando eu tiver que passar pelo tempo mal, quando eu tiver que atravessar o tempo ruim, eu vou entender que o Senhor está comigo. E eu vou suplicar a sua graça, como os discípulos. Eles compreenderam naquela madrugada que tinha alguém com eles. E eles lembraram, né, diante do desespero, eles lembraram, Jesus está conosco. E eles foram pedir a Jesus. E o coração de Jesus estava aberto. Eles encontraram o coração aberto, porque é assim que o coração de Jesus está sempre aberto. Então, ao invés de você ficar correndo de um lado para o outro, ao invés de você ficar desesperado, ao invés de você se fechar dentro de um quarto, se trancar dentro de um quarto, em cima de uma cama, se cobrir com cobertor, não faça isso. Lembre-se que Jesus está com você. Está muito difícil, Padre. Eu estou passando por uma situação muito delicada na minha vida. Eu estou passando por uma situação. Estou escutando nessa manhã essa palavra e ela diz muito daquilo que eu estou vivendo hoje. É exatamente assim que eu estou. Eu estou achando que o meu barco vai afundar, que a minha família vai afundar, que o meu matrimônio vai afundar. Eu não tenho mais força para lutar. Parece que todas as minhas forças elas foram embora de tanto sofrimento, de tanta luta, e eu não aguento mais, eu não tenho mais expectativas, eu acho que não tem mais jeito. O Senhor preparou essa manhã e essa palavra ao teu coração. Sozinho, às vezes, as coisas podem não ter jeito, porque a nossa força, ela é limitada, a nossa visão é turva, a nossa sabedoria é incompleta. Mas se nós entendermos que no nosso barco Jesus está,
ele não vai afundar. Esse barco não vai afundar. Aonde Jesus está, o barco não afunda. Então se aproprie nesse momento dessa palavra. O Senhor está te levantando e dizendo, olha para frente, porque tem uma meta. Você tem uma meta. Os discípulos tinham uma meta naquela madrugada. Eles estavam atravessando para chegar do outro lado do mar, no território de Genezaré, porque eles queriam estar ali. Jesus queria evangelizar naquele lugar. Eles tinham uma meta e eles olharam para frente. Eles não permitiram que os obstáculos impedissem deles atingirem a meta. Você tem uma meta, você tem um sonho, você tem um objetivo, você tem um projeto de vida, você sabe aonde você quer chegar. Mas nesse caminho, você foi enfrentando, né, situações difíceis, foram aparecendo os obstáculos, os ventos vieram, a tempestade se levantou, mas isso não implica dizer que você não vai chegar aonde você se projetou. Você vai chegar na sua meta. Basta que você entenda isso. Basta que você compreenda. Acalma teu coração. Acalma tua alma. Se está difícil, você não está sozinho. Se a luta é grande, você não está sozinho. Clama Jesus como os discípulos clamaram. Mestre, nós estamos morrendo. O vento está contra nós. O mar está afundando, está pesando o barco, nós vamos morrer. Jesus disse, homens de pouca fé. Parece que vocês não têm fé. Parece que vocês não entenderam ainda. Como é que esse barco vai afundar se eu estou aqui com vocês? Olha o que Jesus está dizendo para você. Como é que seu barco, filha, vai afundar? Se Jesus está contigo, se Jesus está na tua casa, se Jesus está na tua família, então não se desespere, acalme. O coração dos discípulos naquele dia se acalmaram, porque eles entenderam. E você está entendendo hoje. Você está entendendo hoje. Olha para frente. Continua remando. Mesmo que o vento seja forte. Continue remando. Continue remando. Continue remando. Quando você não tiver mais força, lembre-se, Jesus está aí do teu lado. Então entrega o remo nas mãos dele. Ele vai remar com você. Jesus está remando com você. Jesus vai remando, vai remando, vai remando. E nós vamos passar essa tempestade. Não tenha dúvida, filha. Você vai passar. Essa tempestade, ela vai passar. Esse momento que você está vivendo, ele vai passar. Esse medo, essa enfermidade, esse tormento na alma vai passar. Sabe por quê? Porque Jesus está contigo. Jesus está conosco. Amém. E graças a Deus. A cada 10 dependentes químicos, 1 está em tratamento. Ajude-nos a manter a nossa casa para dependentes químicos. A Casa da Misericórdia. Fale conosco. 3521-4151. 3521-4151.